Opa! Bom, estou gravando esse vídeo para responder uma dúvida da Amanda, que comentou na aula do Aristóteles sobre essência e acidente. Bom, eu gravava esses vídeos para enviar para as minhas turmas no começo da pandemia, que a gente usava o Google Classroom, então postava vídeos do YouTube para lá, enfim. Então eu acabei gravando essas aulas de maneira muito simplificada, né? E aí a Amanda fez uma pergunta sobre substância, que é um tema que eu toquei também de maneira breve, até por conta dessa realidade de ensino remoto, né? A gente não estava acostumado com isso. Então eu queria simplificar ao máximo. Mas aí a Amanda fez uma pergunta interessante que de fato confunde bastante quando a gente vai estudar Aristóteles. Ela disse o seguinte: vou ler a pergunta. A substância é como se ela tivesse por baixo de, entre aspas, né? Não é vista, mas ela está lá, como um suporte. Tem matéria, a forma do objeto, do ser, entre parênteses. A substância estaria como se colada ali naquele ser que tem matéria e forma. Está certo? Ela pergunta. Bom, então, para tentar te ajudar, Amanda, quando você fala de substância está por baixo de, né, a gente pensa em algo que está oculto, né, e que o filósofo teria que desvelar, né. Isso é algo que tanto Sócrates, Platão e Aristóteles compartilham acerca da verdade, que eu vou aqui chamar de essência, tá? Eu quero saber a verdade sobre a coisa, eu quero saber a essência sobre a coisa por detrás da aparência, né? Então, nesse sentido, a gente pode te dar um pouco de razão, parcialmente, né? Mas nesse sentido de entender que a verdade ela tem que ser desvelada pelo filósofo. Só que aí a gente não poderia chamar de substância quando a gente fala em Aristóteles, né? Porque quando, né, desde Sócrates, né, quando ele pergunta o que é, né, o que é a coragem, o que é o tempo, o que é o amor, ele quer saber sobre a essência. E para Platão, por exemplo, essa essência, ela está em outro plano, ela não está na substância, no objeto, né? Ela transcende a coisa, está fora da coisa, no caso em um mundo ideal. Já o Aristóteles ele tem uma concepção de verdade como imanente, ou seja, a verdade está na coisa. Então, quando ele busca a essência, ele vai buscar na própria substância. E aí, por exemplo, no vídeo que você assistiu, eu dei o exemplo de uma caneca. Estou aqui com outra caneca, né, por exemplo. E eu tinha perguntado o que é, qual é a essência de caneca. E a gente chegou à conclusão que a essência estaria na forma de caneca, né? É, essa forma sem a qual ela não seria caneca. A substância seria outra coisa, teria outra essência, tá? Então esse é um primeiro ponto. Para Aristóteles, a essência está na própria substância. Outro ponto que o diferencia de Platão é que Aristóteles ele vai entender que a categoria perdão, que a substância é a categoria por excelência. Tudo que existe como um adjetivo, quer dizer, todas as demais categorias existem como um adjetivo da substância, que é a principal categoria. Então, por exemplo, enquanto Platão discute o que é azul, a coragem, o belo, o feio, o Aristóteles pensa, ó, essas coisas não existem no vácuo, em um mundo ideal. Se eu falo de azul é porque algo é azul. Esse algo é a substância. Existe uma coisa que é azul. Eu não posso falar da coragem separada da substância. É a substância que é corajosa, a substância que é sábia, feia, inteligente, etc. Então, quando ele fala de substância, ele está falando da categoria por excelência, daquela que pode ser predicada, né? Se eu falar é corajoso, naturalmente você vai me perguntar quem, né?
Porque não existe a coragem no vácuo. Existe uma substância que é corajosa, né? Então, o Aristóteles, em sua metafísica, ele vai partir sempre da substância, que é a categoria por excelência. Todas as demais são predicadas da substância. Então, beleza. E aí a outra pergunta que ele faz é, se eu for falar da substância, eu tenho que falar em termos de matéria, forma ou sínulo? É uma pergunta que o Aristóteles se faz. No caso, matéria, a matéria de que ela é feita. A forma, o Aristóteles entende como a própria essência da substância. E a palavra sínulo, ele usa para dizer de um composto entre forma e matéria. Ou seja, a matéria informada, né? Matéria e forma. O Aristóteles, então, ele vai se perguntar, quando eu quero falar sobre o que é a substância, eu devo falar em termos de matéria, devo falar em termos de forma ou em termos de sínulo, né? E o Aristóteles ele vai escrever que, para que algo seja considerado substância, ela tem que cumprir 5 requisitos. Primeiro, a substância não pode ser predicada de outro, ela não se predica de outro. Por exemplo, eu tenho um celular, uma substância, e uma caneca, outra substância. Eu não posso usar elas como predicado. Essa caneca é muito celular, não faz sentido, né? Então, a substância não se predica, né? Na verdade, o contrário, né? Ela é predicada. Opa, confundi. A gente pode predicá-la, mas ela não é usada para predicar algo. Bom, essa é a primeira característica. A segunda, a substância subsiste por si, separada do resto. Terceiro, ela é algo determinado, não podendo ser um atributo geral. Quarto, ela é unitária, intrinsecamente unitária. A gente pode falar, isso é uma substância, esse é outro, né? Cada um é de forma unitária, unidades. E o quinto é que ela deve ser sempre em ato e nunca em potência, né? Sempre a gente fala de substância, a gente fala de algo em ato. E aí, eu vou deixar esses 5 critérios de substância escritos na descrição do vídeo. Bom, então, quando o Aristóteles ele vai analisar matéria, forma e sínulo sob esse viés, né, assim, devendo cumprir essas 5 características, a matéria já pula fora, porque ela de fato não cumpre alguns desses requisitos. Por exemplo, a matéria não subsiste separada do resto. A matéria precisa ser informada, né? Logo, ela também não é determinada, porque o que determina a matéria é a forma. É a forma. Então, se a gente pensar, por exemplo, nessa caneca, né? Matéria cerâmica, mas ela é matéria informada, em forma de caneca, né? É a forma que deu a essência de caneca. O Aristóteles ele vai perceber isso, né? Ele vai perceber que a essência na verdade, a forma. Então, quando a gente lê Aristóteles e ele usa o termo essência, a gente pode pegá-la como sinônimo de forma, né? Ou o termo eidos, né? Que ele vai usar em grego, a gente pode usar como sinônimo. Se a gente pensar em um violão, por exemplo. O violão é matéria, assim como toda substância, né? É matéria informada. Porque eu posso usar os mesmos materiais do violão, mas se eu mudar a forma, vira um cavaco, um bandolim, um ukelele, né? O que vai ditar, o que vai dar a essência da substância violão é a forma de violão, a sua essência. Bom, voltando aqui para essa análise, né? Se eu devo chamar a substância de matéria, forma ou sínulo, que é o composto de matéria e forma. A matéria a gente já viu que foi descartada, porque ela não cumpre os 5 requisitos. Agora, tanto a forma como o sínulo cumprem os cinco requisitos. E aí o Aristóteles vai entrar numa outra seara, que é onde fica um pouco mais complexo esse debate, que ele vai tentar hierarquizar. Se eu quero falar de substância, qual dessas formas é uma forma superior de substância? Tratá-la como sínulo, matéria informada,
ou tratá-la como forma, né, meramente forma. E aí a gente vai encontrar textos em que o Aristóteles parece dar mais importância ao sínulo e textos em que o Aristóteles parece dar mais importância à forma. Isso porque ele vai analisar a substância por esses dois caminhos. Por um caminho empírico da experiência, o sínulo vai ser superior, mais excelente que a forma. Agora, por um caminho especulativo e metafísico, a forma vai ser superior ao sínulo. Por quê? Se eu falo em termos metafísicos, eu passo a entender a forma como a causa, o princípio, a razão pela qual a substância existe. Né? Porque veja bem, se eu falo que a substância é matéria informada, é a forma que deu origem à substância. É a forma que determina a matéria. Sendo assim, do ponto de vista metafísico, a forma que é o princípio pelo qual a matéria pelo qual a substância é feita. Agora, por um viés empírico, né, o sínulo vai ser superior. Porque o viés empírico parte de um viés sensível. A gente não tem a experiência sensível com a forma sem a matéria. Certo? Agora, outra coisa que faz o Aristóteles considerar a forma como superior ao sínulo é o conceito de Deus. Porque o Aristóteles trabalha com o conceito de Deus, que ele chama de primeiro motor imóvel, né? E se ele considerar o sínulo, que é matéria e forma, como superior à forma, ele não vai considerar Deus enquanto substância. E como ele considera Deus enquanto substância, ele vai dizer que a forma é o tipo é a substância por excelência. Então eu vou ler aqui uma parte do livro do Giovanni Reale, Aristóteles, muito bom. Eu inclusive indico se você quiser se aprofundar mais na filosofia aristotélica, né? É o volume 4 da série História da Filosofia Grega e Romana. E ele faz uma síntese aqui sobre isso que a gente conversou, onde ele diz o seguinte: ele diz, olha, o ser, no seu significado mais forte, é a substância. E a substância tem um sentido impróprio, que é a matéria. Por que impróprio? Porque não cumpre os 5 requisitos. Num segundo sentido, é mais próprio, que é o sínulo, matéria e forma, matéria informada. E num terceiro sentido, que ele chama de por excelência, a forma. Então, em termos de hierarquia, o Aristóteles prioriza a forma, depois o sínulo e depois a matéria de forma imprópria por não conseguir cumprir as cinco características. Ah, mas se é assim, por que ela ainda está lá enquanto imprópria? Porque a forma também precisa de uma matéria para informar. Né? Por isso que ele considera a forma, por isso que ele considera ainda a matéria enquanto o terceiro, né, nessa hierarquia, né? Primeiro forma, segundo sínulo, terceiro matéria. Bom, não sei se a sua dúvida caminhava nesse sentido. Tentei ajudar aí. Caso não tenha ficado alguma coisa clara, pode comentar aí, a gente vai conversando, certo, Amanda? Então é isso aí. Tchau pra vocês.